Bíblia, para você pegar a sua Bíblia aí, tá certo? Olha, a minha está aqui. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 22. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apressando-se no meio, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra poderosa possa alcançar o objetivo para o qual ela está sendo transmitida. Que ela possa servir, Senhor, de força, de coragem, ó Pai. Que ela possa servir de direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem nesta noite é crendo sem ver. Para introduzir esta palavra, eu quero ler aqui também com vocês, no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19, na conversa que Jesus estava tendo com a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que eu quero que todos vocês compreendam? Deus é espírito. A palavra espírito aqui, ela está ligada ao sopro, a algo que não é visível. Quando nós falamos de espírito, nós falamos daquilo que é invisível, não daquilo que é aparente, mas daquilo que não aparece. Espiritualmente falando, que é isso que nós pregamos, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus Cristo está no meio de nós. Ele está aqui onde eu estou, ele está aí onde você está. Para nós que somos da fé,
nós conseguimos acreditar sem ver. Nós não estamos vendo a presença de Deus. Aliás, nós não estamos hoje nem na igreja, que é o nosso local de culto habitual. Nós estamos cultuando cada um do seu lugar. Mas isso não vai mudar quem nós somos. Isso não vai mudar quem Deus é, porque nós acreditamos que Deus é Espírito. Aqui tem muita coisa valendo aqui. Porque quando você consegue entender que Deus, ele não está num lugar específico, mas ele está em todos os lugares. Quando você entende que Deus opera não através de uma pessoa, mas através de muitas pessoas, através de muitas maneiras, então você encontrou o sentido da manifestação de Deus. Só que o que nós observamos? Muitas pessoas, elas são parecidas com Tomé. Elas seguem a Cristo, elas estão na presença de Deus, elas até ceiam, elas são batizadas, mas elas não creem que Deus é Espírito. Elas só acreditam se elas tocarem, elas só acreditam se alguém colocar a mão na cabeça delas, elas só acreditam se elas estiverem ali, perto de outra pessoa ou junto com outras pessoas. Quando ela está sozinha, como nós estamos aqui fazendo essa transmissão, às vezes a pessoa ela fala, eu não sei se Deus está aqui, ela duvida. Quando Tomé ele recebeu a notícia da ressurreição do Senhor, lembrando que o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, dentre todas as pessoas que seguiam ele. E Tomé era um dos 12 apóstolos. Lá, nos fundamentos da cidade santa, a Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, a palavra de Deus diz que um dos nomes ali vai ser o de Tomé, dos fundamentos da cidade santa. Então ele era um escolhido de Deus, ele era um apóstolo de Cristo, um enviado de Cristo, alguém que estava com Cristo, mas mesmo assim ele tinha dúvidas. Eu quero que você pense agora se você tem dúvida ainda de que Deus está no meio de nós. Se você ainda tem dúvida que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Veja se você consegue ainda pensar assim, olha, eu creio que Deus está comigo agora. Eu creio que Deus está aqui neste momento e a oração que eu fizer aqui, Deus vai me ouvir. A oração que eu fizer aqui, Deus vai me responder, porque Deus ele está em todos os lugares. Às vezes, você pode não estar perto de um pastor, de uma pastora, pode não estar perto de um líder ou de um familiar seu. De repente, em alguma situação da vida, você vai estar sozinho ou sozinho. E quando você estiver nesta situação, é aí que a sua fé vai ser provada. É aí que você vai entender se você realmente crê em Deus, se você realmente confia em Deus, se você realmente acredita que Deus está na sua vida, que Deus está com você, que as promessas de Deus vão se cumprir. Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tomé não acreditou na palavra dos discípulos, que disseram para ele, os próprios apóstolos, falaram, olha, nós vimos o Senhor, ele esteve aqui conosco. Aí Tomé, ele lançou uma palavra muito pesada. Ele disse assim, olha, mas ele disse, se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Como é que Tomé sabia que as mãos de Jesus tinham sido perfuradas se ele não estava presente no momento da crucificação? Só estava o apóstolo João. Como é que ele sabia que o lado de Jesus assim tinha sido perfurado por uma lança e tinha sido feito um buraco? Para ele falar assim, olha, se eu não colocar as minhas mãos no buraco aonde estavam os cravos, se eu não colocar a minha mão lá no lado, eu não vou crer. Ué, mas alguém chegou para ele e contou essa história e disse, olha, os cravos perfuraram as mãos
e a lança perfurou o lado de Jesus. Tomé, ele soube por outras pessoas o que tinha acontecido com Cristo, porque ele não estava lá. A Bíblia não relata a presença dele no momento do martírio e do flagelo de Cristo. Ele não estava, mas ele acreditou em quem contou para ele. E talvez sejam os mesmos apóstolos que contaram para ele que Jesus tinha sofrido esse flagelo. Agora, quando eles chegaram e falaram Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Ele acreditou no martírio, ele acreditou na crucificação, ele acreditou no sofrimento, mas não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Porque aí ele já achou um exagero. O que nós temos que entender? Cada pessoa, ela tem o seu senso na vida. Cada pessoa vai determinar se ela acredita ou não, ou o nível que ela acredita. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, olha, que você foi lá, eu acredito, mas que você está falando o que tinha lá, eu não acredito. Então, às vezes, nós selecionamos no que acreditar. A gente fala assim, olha, eu acredito num pedaço, mas no outro eu não acredito. Essa outra parte aqui eu já não acredito. Nós fazemos isso, quando a gente escuta uma história, nós fazemos uma seleção da nossa mente, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós não acreditamos. Daquilo que a gente acha que vai ser correto de acordo com o nosso interior, com o nosso pensamento, e daquilo que a gente acha que não é, que a gente acha que a pessoa está mentindo, ou que a pessoa está inventando, ou que aquela história não é verdadeira. Então, aqui, né, no nosso meio, principalmente aqui na internet, onde você e eu estamos, tem muita mentira aqui, que é chamada de fake news. Então, quando alguém vem aqui e faz uma postagem ou coloca alguma coisa, o que os especialistas recomendam? Que a informação seja checada. Tem que ver se isso é verdade ou não, se isso está certo ou não. E Tomé, ele criou a sua própria checagem. O que Tomé fez aqui? Tomé, ele disse o seguinte, olha, se eu colocar as minhas mãos, se eu tiver a prova, eu vou acreditar. Mas se eu não colocar as minhas mãos, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Então ele teve a sua própria checagem, ele criou na mente dele que ele poderia acreditar em algumas coisas, mas na ressurreição ele não poderia acreditar. Que os discípulos estiveram com Jesus ressuscitado, ele não poderia acreditar. Então ele diz, para eu acreditar, eu preciso tocar. Para eu acreditar, eu preciso ver. Então essa checagem de Tomé é a checagem da fake news, é a checagem dos dias de hoje, é a checagem que todo mundo faz. Eu só acredito se eu estiver lá, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se acontecer comigo. Então, como que o inimigo tem cegado a fé de muitas pessoas? Através do secularismo, através do dia a dia, das provas, que a pessoa diz assim, olha, você vai ter que me provar. E quando, por exemplo, alguém quer servir a Deus, ele faz a mesma coisa. Ele diz, olha, se Deus me provar, se eu vou fazer uma prova com Deus, porque se Deus me responder, ou se Deus não responder, então a pessoa fica criando condicionamentos para que ela possa crer em Deus. Ela fica criando condicionamentos para que ela possa acreditar na presença de Deus e no agir de Deus. Porque, como eu disse a vocês, muitas pessoas acreditam na oração do fulano A, do fulano B ou do fulano C. Não, aquele eu tenho certeza que se ele colocar as mãos em mim, aí sim. Ou se eu for lá e estiver com ele, aí sim. As pessoas confundem os homens com Cristo. Elas confundem as pessoas na Bíblia que procuravam Jesus diretamente e hoje das pessoas que procuram os representantes, ditos representantes de Cristo. Então nós não saímos da nossa casa ou não estamos reunidos em torno de homens, igual agora. Nós não estamos reunidos em torno de uma personalidade, nós estamos reunidos em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo. Desde o começo aqui eu estou falando de Jesus. Nós louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, estou falando de Jesus com vocês, do começo ao fim, só Jesus, Jesus, Jesus. Então, a nossa reunião é em torno de Cristo. Mas nós não estamos vendo Cristo, nós não estamos nem nos vendo. Eu não estou te vendo, você não está me vendo. Eu posso ler os comentários que você coloca,
mas eu não estou te vendo e você também não está me vendo. Então, o que é que nós temos que compreender? É mais ou menos o que você está vendo que está acontecendo aqui através da rede social, através da internet, é o que acontece entre você e Deus. Você não está vendo Deus, você não está aparentemente perto de Deus, mas Ele está te vendo, Ele está perto de você, você está perto dele. Esta é a nossa fé, a presença de Deus na nossa vida. E aí a Bíblia diz que 8 dias depois que Tomé quis essa prova, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus sempre chegava dizendo: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. E Jesus não estava lá no dia que Tomé falou. Porque para Tomé, Jesus não tinha ressuscitado. Então Jesus não ouviu, mas Jesus ouviu. Jesus estava lá sim, só Tomé que não estava prestando atenção. E Jesus fala o que ele falou. Então aqui ele já começou a ficar com medo. Porque Jesus diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então o susto que Tomé tomou naquele momento foi terrível, porque Jesus repetiu as palavras que ele disse. Jesus o desafiou, dizendo: põe a tua mão aqui, e Jesus disse para ele: não seja incrédulo. Não seja incrédulo, mas crente, que é esta que é a palavra para nós. Mesmo nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos manter a nossa fé, nós precisamos continuar acreditando em Jesus, nós precisamos continuar acreditando na presença de Deus nas nossas vidas. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé, ele reconhece o senhorio de Cristo. Agora Tomé, ele reconhece a presença de Deus na vida dele. Agora Tomé, ele reconhece aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Por quê? Porque ele viu, porque ele tocou, porque ele sentiu. Só de ouvir a pregação não foi suficiente. Então Jesus dá uma mensagem e disse: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados, mais do que felizes, os que não viram e creram. Somos nós. Por que nós somos mais do que felizes? Por que nós somos bem-aventurados? Porque nós cremos no Senhor, ao ponto de nos reunirmos dessa maneira que nós estamos reunidos agora. A ponto de nós sairmos das nossas casas para estarmos buscando a face do Senhor, num local onde não tem a imagem do Senhor, onde não tem uma lembrança do Senhor, mas nós sabemos que Ele está conosco. Quando você ora na sua casa, você está dizendo: Pai, eu creio na Tua presença na minha vida, eu creio que o Senhor me ouve. Quando você pega a sua Bíblia aí, olha, na sua casa, e você lê a sua Bíblia, você está dizendo: Senhor, eu creio que a Tua palavra vai falar comigo. Quando você faz o que nós fizemos agora, coloca uma canção igual eu fiz aqui e louva o nome do Senhor, então você está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é bendito, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Isso é que é fé. É você buscar ao Senhor, é você buscar a Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos em torno de Cristo. Nós reunimos aqui na internet em torno de Cristo. Em qualquer lugar, seja na sua casa, onde for, é em torno de Cristo. Por quê? Essa é a nossa felicidade, de saber que Ele está conosco, de saber que Ele está no meio de nós. Se você pode, feche os seus olhos e coloque assim as suas duas mãos na altura do seu coração e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, que esta palavra maravilhosa, Senhor, venha, Pai querido, e nos fortaleça. Que essa palavra maravilhosa nos dê direção, ó Pai. Que esta palavra maravilhosa, Senhor, esteja conosco. Que esta palavra maravilhosa, Senhor, dê força para cada irmão, para cada irmã. Que não sejamos incrédulos, mas crentes na Tua presença. Crentes que nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Crentes, ó Pai, que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Que o Senhor está enxugando as nossas lágrimas, que o Senhor está vendo as nossas necessidades. Eu te peço neste momento, Senhor, toma estas vidas nas tuas mãos, abençoa estes meus irmãos e